Sou Ana Maria Vilhena Vieira. Eu nasci no estado do Pará, no município de Breves, porém fui criada em Santa Maria, município de Afuá. Meu pai, com 8 filhos, apenas 2 tiveram a oportunidade de estudar em Afuá, enquanto os outros eram totalmente analfabetos. E isso preocupou muito meu pai, minha mãe. Então, meu pai veio para Macapá para ver a possibilidade de continuar o ramo dele, que era o comércio. Ele se estabilizou e foi buscar a família. Papai, preocupado com os outros bandos de filhos que tinha, né, tinha uma senhora lá perto de casa que dava aula particular, botou todo mundo lá, todo mundo estudando, ninguém sabia escrever nem ler. Idade diferente, só numa turma, e todo mundo estudava. E todo mundo se recuperou e foram para frente, tudinho, né? Fizemos 2 séries em um ano só, que era a alfabetização inferior e a superior. No ano seguinte, eu fui estudar na escola, no grupo escolar Dr. Alexandre Vaz Tavares. Lá fiquei até a 3ª série. A 4ª série eu já fui fazer no grupo escolar Barão do Rio Branco. Depois tinha que fazer, na época, exame de admissão para poder prosseguir os estudos, fazer a 5ª série. E eu fiz para estudar na Escola Normal de Macapá. Como eu havia estudado música, lia partitura, porque eu estudei com o mestre Oscar 5 anos, né? Eu já estava fazendo curso normal, né? Então eu já me dedicava à música infantil, já gostava da música infantil. Então eu procurava livros que tivessem partituras de música infantil, revistas, e eu ia estudando, aprendia, eu ensinava aquelas músicas infantis para os professores. E eu comecei a trabalhar em 1968, né? Eu fui trabalhar lá na escola paroquial Dom Bosco, bairro de Lisbão, hoje é Santa Inês. Quando foi em 1971, eu casei. Aí resolvemos morar em Belém. Parei um ano certinho, né? Lá eu já fazia o pedagógico aqui, estava cursando o último ano pedagógico. Eu fui para Belém. No 2º semestre, eu me casei em julho de 1971 e concluí em 1970, no final do ano, na Escola Visconde de Souza Franco, em Belém. Naquela época, não existia escola específica de jardim de infância. Existiam escolas anexas, né? Anexo do Alexandre Vaz Tavares, anexo do Barão do Rio Branco, tudo era anexo. Então, o Ivanhoé Gonçalves Martins, governador, né, apaixonado pela educação, resolveu construir 2 grandes escolas, que até hoje são destaque no estado, que foi o Meu Pé de Laranja Lima e o Pequeno Príncipe. A nossa experiência foi muito boa, foi muito inicial, assim, na pré-escola. Foi quando a pré-escola começou a nascer no território. Então nós éramos poucas, mas assim, pessoas com muita vontade de fazer. Com o Laranja Lima, a inauguração, ela foi, e outras mais, acho mais cedo, parece até, foram designadas para lá, para o Laranja Lima. E eu como diretora. Aí eu diretora e elas professora, a Ana era uma delas. O Ivanhoé foi nos entregar a escola, era um governador muito simpático, muito apaixonado pela educação. E ficava sempre dando assistência para a gente. Quando ele resolveu, não sei qual foi o motivo, que terminou o mandato dele e foi embora para o Rio de Janeiro, ele foi se despedir de nós. Ele foi na minha sala, chorou, emocionou todo mundo. Então isso ficou marcado na minha memória. O que é um governante apaixonado pela educação. O professor de educação infantil, ele trabalha muito com arte.
ele integra as artes. Quem quer ser um bom professor de educação pré-escolar, ele tem que gostar de arte e ter prazer com a arte, em fazer arte. Então isso, eu tenho orgulho de dizer, eu trabalhava muito bem com a arte na pré-escola. Era completamente diferente das outras aulas, né? É que a mãe produzia muito material em sala de aula. Ela produzia instrumentos musicais e ela nos levava para vivenciar experiências que na sala de aula seriam impossíveis. E as histórias, contavam as histórias que os bonecos faziam. Além dos bonecos de fantoche que elas preparavam, em massas, que até me lembra do jornal que elas modelavam os bichinhos todos. Faziam também, contavam as histórias dos livros, que eram livros de história. As histórias que a gente dava era tudo assim, a gente fazia, por exemplo, a gente fazia os personagens, tudo no papelão, né, camurça, aquele negócio tudinho, né? Era assim para trabalhar com a pré-escola. Por quê? Porque achava que ia só brincar com as crianças. Na verdade, quebrava a cara, porque a gente colocava mesmo para estudar. Olha, não é só brincadeira. É uma brincadeira construtiva. Você tem que se informar, porque a criança ela tem uma gama de informação. E essa informação que ela traz de casa, você tem que aproveitar aqui. Era muito legal, naquela época, era muito legal o pré-escolar, né? A gente dava vida, como se fosse um bando de filhos, muitos filhos que a gente tinha. Formar crianças aproveitando sua própria experiência, era segundo Piaget, né? Era a nossa linha de ensino, e a gente foi assim muito dedicada. Estudamos bastante o método e procuramos desenvolver dentro das nossas condições também, né? Profissionais, que a gente sempre se atualizava, nos atualizávamos com cursos, com palestras. A professora Maria Olinda, uma pioneira, que foi nossa mentora aqui, principal da pré-escola. Do jardim a gente chamava até a professora de jardineira, que era jardim da infância. Então a gente chamava a professora jardineira lá do Laranja Lima, porque era jardim da infância. Então, assim, eu dei assim vamos dizer assim, uma ênfase, sabe? No preparo assim, dos professores, na metodologia, sabe? Que a gente fazia a coisa assim, muito acidentalmente. A professora Maria Olinda Aguiar, ela foi uma das primeiras supervisoras da educação pré-escolar, tá? Ela, a professora Marilene Anai, a professora Marilene Franco, a professora Leonice, as pessoas que foram um determinado ano para Belo Horizonte e fizeram cursos específicos e que vieram implantar a educação pré-escolar. A Maria Olinda foi ser minha diretora no meu pé de Laranja Lima. Ela vivia a educação, que ela dava a vida dela para a educação, e ela tinha aquele prazer para passar para os professores. E ela fazia a reunião e passava, era muito dedicada. Que Deus o livre. Maria Olinda foi show. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, meu pai, não sei porquê, eu sei que ele foi até a escola de música e me matriculou. Só fez minha filha, me matriculei para estudar música. Então a escola era do mestre Oscar, que era a Academia de Música Oscar Santos. E lá eu fiquei por mais ou menos 5 anos, onde aprendi o básico da teoria musical, aprendi a tocar acordeon, e depois ele mesmo me incentivou a ir para a escola de música, que é o Conservatório Amapáense de Música. São fotos quando eu iniciei a minha parte artística musical
Eu tinha 15 anos, né? A Fátima, essa minha colega, tinha 14 anos. A dona Raimunda era a esposa dele, era responsável por nós, menores. Ela vinha pegar a gente em casa, né, e vinha entregar às 5 horas da manhã, coisa que hoje não pode acontecer mais, né? Mas nós tocávamos a noite toda, tá? Na baile de carnaval. Aqui era no Aeroclube de Macapá, né? Foi um clube muito marcante na nossa vida. Essa foto era na Semana da Criança, no Dia da Criança, na piscina territorial, né? O mestre Oscar tinha um grupo de alunas, né? Quando chegassem as datas comemorativas, ele ensaiava as alunas dele e fazíamos apresentações. Inclusive, uma vez ele levou até este grupo de alunos para a Serra do Navio. Passamos 3 dias lá tocando, né? Em comemorações mesmo infantis. Este acordeon aqui é uma relíquia, tá? Foi o meu primeiro acordeon que eu ganhei do meu pai. O mestre Oscar mandou buscar no Rio de Janeiro. Para mim foi o maior presente que eu ganhei do meu pai, foi o convite para estudar música. E a música para ela foi muito bom, né? Que eu acho que até hoje ela ainda curte a música. É muito marcante a imagem da mamãe com o acordeon na mão, ensaiando e tocando ao mesmo tempo para a gente o que ela ia fazer na sala de aula. Então as musiquinhas da educação infantil, como Dona Baratinha, que ela até hoje tem um espetáculo, vivia essa mistura, né? Da mamãe com seus recursos pedagógicos na sala de aula e trazendo isso para casa também. A Ana era muito requisitada para tocar nas festas de final de ano, festa das mães. Qualquer evento que tivesse, a Ana estava com o acordeon dela. A música foi que abriu assim, as portas para o meu trabalho, que me ajudou muito. Tanto que, para mim, a música foi meu instrumento de trabalho. O meu acordeon fazia parte do meu planejamento pedagógico, onde eu usava em sala de aula. No Jardim da Infância, como nós chamamos inicialmente, né? Além das atividades específicas, de atividade de rotina, né? Também nós tínhamos a música, que era muito trabalhada mesmo, né? A criança experimentava os vários tipos de ritmo e de som. Coquinhos, olha só, coquinho cortado, limpo, polido, ó. Pode tocar assim, ó, é um tipo de som, ó. Se você tocar desse jeito, ó, outro som. Chocalho, podia ser garrafa de água mineral, caixinha, tubinho. E cada um dava um som diferente. E no fim juntávamos tudo e formávamos a nossa bandinha rítmica. Que riqueza, né? E eles gostavam, uma vez na semana, de fazer a bandinha. E cantava e eles já cantavam. Era tudo através da música. Tudo que a gente fazia era cantando. E isso aí nós temos esse mérito já pela nossa colega Ana Maria. No Ano Internacional da Criança, eu participei de um congresso em Salvador, Bahia. Lá eu tive o privilégio de conhecer uma grande educadora, professora, contadora de história, professora de música, que foi a tia Corina. Ela preparou assim, pensando no Ano Internacional da Criança, ela pensou em uma missa específica para crianças. E eu, com base nessas orientações dela, comprei CD, comprei o livro e preparei esta missa aqui para o Amapá. A missa foi na Praça da Bandeira, né? Fizemos um ensaio geral lá
E no dia foi a coisa mais linda. E eu regendo aquele grande coral das crianças. Eu vou citar só uma música que marcou muito, que eu vi assim, aquela beleza, aquelas 1000 e poucas crianças, todo com gesto. A música era assim: gesto feito com amor também é uma oração. Gesto feito com amor também é uma oração. Gesto é uma oração, ergamos as nossas mãos. Isso marcou muito a minha vida profissional na pré-escola. Fico até assim, um pouco emocionada, né? Quando eu conto essa parte da missa, que foi a coisa mais linda para mim do Ano Internacional da Criança. Normal, Ana Maria, isso aí. Sim, continuando. Quando chegou um determinado ano, fui inserida no ensino fundamental a educação artísticas. Quem foram os preferidos para ensinar a dar essa parte de educação artística? Os professores de educação infantil. Tá? E eu fui convidada, eu aceitei o desafio. E quando eu cheguei lá, eu vi que eu gostava, era aquilo que eu gostava mesmo, né? Porque o que ela explorava era a arte, a cultura, ela tratava de outras questões, mas quando ela fazia essa imersão da gente, né, da sala de aula, na cultura, na nossa tradição, na nossa ancestralidade, ela fazia criar um sentimento de pertencimento. Essa palavra está em moda hoje e na época não se usava, mas é exatamente isso. A gente se sentia pertencente a algum lugar. Graças a essa intervenção pedagógica da mamãe, eu pude ter uma compreensão diferente, e eu acho que é a mais correta, do lugar onde eu vivo, onde eu nasci, do lugar onde a gente vivia, né? Foi uma felicidade ter sido aluno da professora Ana Maria Vilhena, porque ela, naquela época, eu acho que foi o meu primeiro contato com arte, com cultura. Que, por ser de uma família humilde, não tinha esse contato, tampouco livros literários para que eu pudesse conhecer mais sobre a cultura, sobre a literatura, sobre escritores renomados e tudo mais. Então, e principalmente quando se trata de uma cultura diversificada, como a música e o teatro. Trabalhei com educação artística no Coraci Nunes, eu trabalhei no Dona Piroba, eu trabalhei no José de Anchieta, Escola Integrada, trabalhei no Instituto de Educação, inclusive no Instituto de Educação eu trabalhava com a música na pré-escola, no 4º ano de formação de professores. Então eu passava toda aquela bagagem musical que se faz na educação infantil. Por exemplo, no Dona Estides, eu tinha grupo de teatro infantil, tudo pelos alunos. Eu tinha grupo de mar abaixo, eu tinha o canto coral, auxiliado pela professora Edna Cunha. A professora Edna foi uma pessoa que me deu muito apoio. Tá? Ela ia para a sala de aula comigo, no auditório, fazer um ensaio do coral. Então, assim, foi um coral lindo. Paralelo ao trabalho do Dona Estides, eu também trabalhava no Princesa Isabel. E lá tinha uma senhora que trabalhava nos serviços gerais, que era do Curiaú e era de grupo de mar abaixo. Então eu a convidei para ir até a escola Dona Estides para fazer uma palestra, assim, tipo uma oficina de mar abaixo. Eu fui a primeira vez no barracão de mar abaixo do Laguinho com a mamãe. E não foi só a primeira, porque ela levava as turmas dela para lá. E foi lá que eu conheci, que eu vi pela primeira vez o sacaca, por exemplo. Então a gente via ali a arte, a cultura, a nossa cultura ancestral in natura acontecendo ali naquele momento. Então eu sempre procurava levar a cultura do nosso estado para lá, nossas músicas, nossas danças. Então tudo isso o que é consequência de um trabalho feito na pré-escola. E eram aulas tão marcantes, não só para mim, mas para todos da sala,
que eu aprendi a tocar caixa de marabaixa nas aulas da mamãe, porque ela levava tocadores de caixa para dentro da sala de aula. A gente vivia num universo cultural muito rico. Gostava muito de estar sempre atualizada. Eu viajava muito para congressos, né? Chegava o mês de julho, eu ia para São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Então eu estava sempre me atualizando. Eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Educação. Por quê? Pelo desempenho do meu trabalho em sala de aula, tá? E pelos congressos, conhecimento que eu buscava fora. Então eu estava sempre convocada para reuniões, mini cursos. Então eu já estava saindo muito da sala de aula. Então resolveram me deixar só nesse trabalho pedagógico. Me formei em pedagogia com especialidade em supervisão escolar. E depois de eu formada, aí eu fui trabalhar como supervisora de ensino. Essa história é bem legal, porque a mamãe estava se aposentando como servidora federal, tinha acabado de passar novamente no concurso para o Estado, e uma grande profissional amiga dela, a professora Regina Valente, fez um convite. Quando eu fui para a Fundação de Cultura, que eu assumi as vinculadas, da qual a biblioteca fazia parte, aí eu cheguei lá e me deparei com essa sala de literatura infantil fechada, né? Porque não tinha ninguém para desenvolver um trabalho nessa sala. E aí eu lembrei da tua mãe, eu lembrei da Ana, né? Eu disse, a Ana, ela poderia fazer um trabalho excelente aqui, porque além dela ser uma professora de educação infantil, ela tem uma veia artística. Eu sabia que ela gostava de música, né, e tudo. Eu disse, ela poderia fazer um trabalho muito bem aqui. E ela me disse, Ana, tu não gostarias de trabalhar na biblioteca pública? Tem uma sala lá que eu tenho certeza que você vai desenvolver um bom trabalho lá. Aí eu fiquei assim, será que eu vou, não vou? Chegando em casa, eu falei para o Clécio, eu fui convidada para trabalhar na biblioteca pública. Eu disse, mãe, eu acho que a senhora tem que aceitar, mas não vá lá para só passar o tempo, só para ser uma mera entregadora de livros. Tem muita gente para isso. Se a senhora for, vá para marcar o seu nome, a sua história na biblioteca. E isso foi uma minhoquinha na minha cabeça. Eu fiquei pensando, aí eu fui visitar a biblioteca para conversar com a colega que trabalhava lá, para saber qual era o trabalho de lá, o que se fazia naquela sala. E ele explicou, não, aqui é só entregar livros. As crianças chegam, a gente mostra os cantinhos, elas pegam o livro, leem e vão embora. Aí eu fiquei, isso me preocupou mais ainda, mas então é só isso mesmo? Eu pensava também que fosse. Aí, mas eu fiquei muito preocupada com o que eu poderia fazer de diferente. Um dia, dirigindo, né, no meu carro, eu liguei o rádio, ouvi um convite do SESC, convidando as pessoas para participar de um curso de contação de história pelo SESC. Digo, caramba, vou fazer. Cheguei na biblioteca, convidei as minhas amigas, as minhas colegas que iam trabalhar, vamos fazer o curso. Elas concordaram, vamos fazer. Aí começamos o curso, aí eu fiquei observando tudo e via que o que o professor falava, o grupo de contadores de história era do Rio de Janeiro, e via que tudo que ele estava fazendo ali dava para eu fazer na biblioteca, além de entregar livros. Conversei com a minha amiga, a Nilza Santos, né, que até hoje trabalha comigo, desde 1995, até hoje ela atua comigo, né, e perguntei, colega, você topa desenvolver esse projeto aqui? Ela disse, o único problema é que eu não sei cantar, eu não conheço música. Digo, sem problema, a música você deixa comigo.
trabalho foi assim, um trabalho muito rústico. Tá? Eu, sendo a Dona Benta, como que eu ia ser a Dona Benta? Aí a minha irmã me emprestou um vestido dela, assim, midi, né? Manga 3/4. A minha amiga era costureira, já fez o avental da Dona Benta. A gente trabalhava com qualquer roupa. Cada um que me vestia uma roupa, ia com uma roupa. Mas depois nós resolvemos uniformizar, assim, né? Então nós fizemos nosso uniforme e na hora da contação de história, cada um vestia a sua roupa, dentro do personagem. Se eu era o lobo, eu vestia a roupa de lobo. Se eu era um cachorro, eu vestia a roupa de cachorro. É assim que era. E o meu cabelo para ficar igual a da Dona Benta? Aí eu tinha um cabelo que dava para fazer um cocôzinho, eu fazia um cocôzinho e colocava talco na minha cabeça. Imagine só, eu colocava talco de manhã e talco à tarde, e à noite era só caspa. E fiquei muito tempo assim, só no talco, no talco. Uma coisa assim bem original mesmo. Falou ao cabritinho: cuidado, meu filho, o mundo anda cheio de perigos. Um trabalho, ele sempre começa pequeno. Foi no nosso caso. Começou esse trabalho com a Nilza, a Terezinha Vilhena, que é minha irmã, e eu. Ele saía de manhã, nós voltávamos para almoçar, às vezes não íamos nem em casa. E 2 horas, 1h30, nós já tínhamos que estar na outra escola para fazer novo trabalho de contação de história. Além da contribuição que esse grupo dava para a população amapaense, para a sociedade amapaense. E isso fazia com que dobrasse, vamos dizer, a participação dela, a contribuição dela para a biblioteca, não só como uma professora que estava aqui para auxiliar, para orientar o aluno, mas também fazendo o papel de produtora cultural, uma incentivadora da arte e principalmente uma grande contadora de história. E esse grupo, quando ela chegou aqui em 95 na biblioteca, ela se encontrou. A professora Ângela Nunes, que nos motivou muito. E foi logo, o nosso trabalho mini, ela foi convidando escola para participar. E as escolas, eu gostando. Outra história bem bonita, todo mundo vai gostar. Ê, tralala, ê, tralala, ê, tralala, ê, tralalala. A cigarra e as formigas. Houve uma jovem cigarra que vivia a cantar. Nós trabalhamos muito com o Museu Sacaca, né? Todo domingo nós íamos fazer o nosso trabalho no Museu Sacaca, igrejas, né? Aí começamos a partir para os municípios, né? Nos convidar, fomos para Porto Grande, fomos para Oiapoque, né? Tudo com esse trabalho de contação de história. A sala de literatura infantil começou a funcionar. Eles criaram os contadores de histórias, que eu acredito que até hoje esse grupo existe na biblioteca, mas foi tudo criado por ela, né? E assim, quando eu convidei, eu tinha certeza de que ela ia fazer um trabalho excelente lá dentro. Junto com outras profissionais, revolucionaram a sala de literatura infantil. É o maior sucesso da Biblioteca Pública Euci Lacerda. A minha conexão com a Dona Ana Maria veio ali, daquela observação na biblioteca pública, do meu vir a ser contadora de histórias, da minha paixão por literatura infanto-juvenil, e que culminou no texto que eu escrevi sobre ela, que eu acho que acaba sendo muito pessoal também. É um texto que me emociona muito, porque a relação dela com a palavra e dela com a literatura transcreve tudo que ela é como docente, né, e professora. Olha, nosso trabalho ele não envolvia só a literatura infantil, o setor de literatura infantil, não. O sucesso do nosso trabalho
deve-se à contribuição de outros funcionários da biblioteca pública que chegavam, tinha até pessoas do setor administrativo que admiravam o nosso trabalho, vinha pedir para trabalhar conosco, nós aceitávamos, nós treinávamos e a pessoa se identificava e com isso fazia um trabalho maravilhoso conosco. Então, com isso, nós tivemos várias Anastácias, várias Emílias, vários Pedrinhos e outros personagens que fazem parte de outras histórias. Paralela à contribuição dos funcionários, a chegada do Carlos Lima e do Álvaro Braga, profissionais do teatro que passaram técnicas para nós e com isso o nosso trabalho foi se profissionalizando e valorizando mais os artistas amadores da biblioteca pública. O Álvaro e Carlinho, eles incrementaram já com mais avançado. Não era só a contação de história. Eles já fizeram tipo um teatrozinho assim, entendeu? Aí a gente contava em conjunto, cada um tinha as suas falas. E saía perfeito. Uma outra contribuição importante foi a participação dos músicos durante as apresentações do Mitos e Lendas. Vários passaram pelo nosso grupo. Inclusive, eu aproveito o momento para deixar registrado aqui os meus mais sinceros agradecimentos. Lendas são aquelas histórias fantasiosas, cheias de personagens diferentes que mexem com a cabeça da gente. Lendas são como as histórias do Amapá, que precisam ser contadas. É o que vocês vão ouvir agora, começando com o Monstro do Rio. É tempo de Piracema, pras bandas do Curiaú, até quem é Panema, enche o paneiro de Jiju, na toiça do Mururé, eu encosto minha canoa, sem medo do buraqué, eu me equilibro na proa, eu jogo minha tarrafa, eu pego minha garrafa, eu chamo o buraqué e tomo uma cana brava. Ai, 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 choque elétrico, choque elétrico! Tem buraqué aqui por perto. Buraqué? O que é buraqué? É tempo de Piracema, pras bandas do Curiaú. Eu atuei no Mitos e Lendas do ano 2000 até 2020. É tempo de Piracema, pras bandas do Mitos e Lendas do Amapá é a obra mais completa sobre o assunto. Existem outros títulos, mas são muito poucos. Este é um deles. A Djaci chorou tanto com saudade da filha que suas lágrimas transformaram-se num grande rio. Ela não quis mais voltar a ser gente, mergulhou nas águas e adormeceu no fundo do rio. E os índios garantem que nas noites de lua cheia, nas águas se formam grandes rebujos. É ela, transformada em cobra, suspirando a falta da filha. A ideia surgiu aqui da Biblioteca Pública, Elci Lacerda, e reunimos então os contadores de histórias que já existiam na biblioteca e, com parceria comigo e o Álvaro Braga, nós resolvemos juntarmos e trabalharmos em cima de várias lendas. Então, acho que meu papel como educadora foi cumprido. Me sinto uma profissional realizada, porque sempre trabalhei com muito amor e com muita responsabilidade. Lição da história. O tempo cronológico não importava, não estava importando para ela.
Ela estava saindo de um ciclo de 25 anos como professora, entrando num novo ciclo, que seria de mais 25, mas pelo fato dela ter ido para a biblioteca, ela teve que trabalhar mais 5, que fora da sala de aula não tem aposentadoria especial de 25 anos, tem que ser de 30. Então ela vai completar os 30 anos na biblioteca sem pensar no tempo cronológico. Ela zerou tudo e começou de novo num trabalho ainda melhor do que aquele que ela já fazia, que era bom. A Ana bota emoção em tudo que ela faz. Com amor, com carinho, com dedicação, com vontade. Você vê nos olhos, você vê na face que a Ana gosta de fazer. É uma coisa que eu até hoje guardo muita recordação. Ela está deixando para nós, e esse legado que eu vou conversar com ela tem que continuar. Vovó, pode contar uma história do desenho? Posso sim.